Olá, estamos começando o primeiro episódio do Atualizando a Conversa, uma série de entrevistas com historiadoras e historiadores sobre temas relevantes de teoria, história da historiografia e áreas afins. Hoje recebemos a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Flávia Florentino Varela. Seja muito bem-vinda, professora, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Mariana. É um prazer estar aqui, né? Agora que fiquei sabendo que é o episódio de estreia. Ai, fiquei até com medo, mas vamos lá. Vamos lá, sim. Uma ótima estreia. Bom, já que o mês de março destaca a luta das mulheres, entrevistaremos algumas historiadoras para o canal e conversaremos a respeito de suas trajetórias acadêmicas. A partir disso, gostaria de começar perguntando: professora, como é ser mulher, mãe, pesquisadora na Universidade Brasileira? Acho que eu só fui descobrir isso a partir do momento que eu, me inseri nesse local, né, assim, de mãe pesquisadora e professora, né, em universidade. Eu nunca imaginei esse local. Acho que isso é uma coisa interessante de falar, assim, né? Não há muito tempo, algum tempo atrás, eu, inclusive, tive com uma colega, né, de curso, quando fazia graduação ainda, e ela me disse, e eu me surpreendi, que eu não pensava em ter filhos. Então, talvez, assumindo que ela estava falando a verdade, né? Então, talvez, de fato, eu nunca tenha imaginado isso como um horizonte, né? Até porque a grande maioria das professoras que eu tive na minha formação, principalmente na graduação, né, eram professoras que não tinham filhos, né? Então, acho que isso também pode ter reforçado bastante esse meu olhar, né? E é tão importante também, né, ter esses contra-exemplos, né? Não que eu não tivesse, mas talvez eles eram menos visíveis para mim, né? De que é um lugar, né? A academia, a universidade, a pesquisa é um lugar também para mulheres mães, né? E esse lugar, claro, né? Ele muitas das vezes ele é bastante difícil de ser conciliado, principalmente quando a gente tem filhos pequenos, né? Mas é importante saber também que essa dificuldade não é um empecilho, né? A mulher, para estar numa carreira, para seguir uma carreira acadêmica, ela não precisa largar a mão, né, desse desejo que ela possa ter, né? Não é um condicionante, né? Eu acho que a partir desse lugar assim que eu estou atualmente, né, eu consigo ver um pouco como, né, esses mitos, né, eles já conformavam um pouco como eu imaginava o meu futuro, né? Imaginava o meu futuro dedicando, né, plenamente ao mundo acadêmico, né? Mas não necessariamente para se realizar profissionalmente é necessário fazer isso. Entendi. Agora, falando mais especificamente sobre o seu trabalho, né, sobre sua pesquisa, eu gostaria de começar pelo projeto Teoria da História na Wikipédia, que é coordenado por você e pelo professor Rodrigo Bonaldo, na Universidade Federal de Santa Catarina, desde 2015. Esse projeto constrói e reformula verbetes relacionados à teoria da história na Wikipédia. Por que é importante para a academia ocupar esse espaço na plataforma? Porque é um espaço, digamos assim, não é um espaço de visibilidade, né? Como a gente está falando aqui, o vídeo, né? Por exemplo, de um vídeo, é um espaço de visibilidade para quem faz, né? Assim, é um espaço de visibilidade para mim, é um espaço de visibilidade para você. Se a gente escreve uma coluna, escreve um artigo, são todos espaços de visibilidade muito mais ligados à pessoa e autorais do que espaços como a Wikipédia. Então, não é um espaço exatamente de visibilidade autoral, mas é um espaço de grande visibilidade de conteúdo, né? A imensa maioria das pessoas tem conhecimento sobre os mais diversos assuntos a partir de leituras da Wikipédia, né? Então, a Wikipédia, né, é uma fonte de informação
é um local, um repositório de informação acessado por muitas pessoas, né? A grande maioria das vezes, essas pessoas não sabem quem escreveu, né? Mas a importância, então, do historiador ou de qualquer outro profissional, de qualquer outra área, né, em atuar em espaços como a Wikipédia, é um pouco conformar, né, tentar interferir no que um público que não é especializado, ou seja, que vai consultar uma enciclopédia, né, então é um público que não é especializado, qual está tendo provavelmente o primeiro contato com o assunto, vai saber sobre determinado tema, né? Então, se alguém entrar na Wikipédia hoje, né, tomando como exemplo esse projeto, a Teoria da História, e for ler o verbete, Filosofia da História, ele vai ter um conteúdo de qualidade, né? Vai ter um conteúdo ali que foi trabalhado, foi referenciado, e que vai trazer o que, de fato, é um estado da arte sobre a questão, né? Então, acho que a importância de ocupar esses espaços, ela reside no impacto, né? No impacto que isso tem para a formação da consciência histórica, para o que as pessoas sabem sobre um assunto. Muitas das vezes os verbetes são incompletos, né? Bastante incompletos, principalmente em áreas como teoria da história, que são, né, poucas pessoas editam verbetes assim, né? Às vezes os verbetes mais editados e mais visados, né, são aqueles da atualidade. E eu acho que se o profissional, né, se o historiador, aquele que detém também o conhecimento, né, não edita, né, está perdendo uma grande oportunidade né, de realmente interferir naquilo que as pessoas sabem, né, sobre aquilo que ele faz, sobre aquilo que ele entende, né? Sim, lendo um texto que você escreveu, né? Todos podem ser divulgadores. Você fala um pouco sobre o projeto, né? E aí você falou dos verbetes, né, os que têm mais visualizações, etc. E aí eu queria perguntar como é feita a construção dos verbetes e quais são os critérios utilizados para a escolha dos verbetes que serão modificados, porque nesse artigo você fala um pouco de que alguns que vocês escolheram modificar não necessariamente eram os mais acessados, né? E às vezes também ficavam atualizando o mesmo verbete durante um tempo muito longo, né? Se você puder falar um pouco sobre isso. Sim, o processo, assim, como existem muitas formas de atuar na Wikipédia, né? Nós escolhemos atuar na escrita de verbetes que são verbetes de qualidade superior, né? Poucas pessoas sabem, né? Mas a Wikipédia ela tem um critério de ranqueamento interno da qualidade dos verbetes. Então, existem verbetes de qualidade esboço, que são aqueles bem pequenininhos, e normalmente no rodapé vem escrito assim, esboço, né? Esses são os verbetes realmente que são de 2 linhas, né? E tem os verbetes de qualidade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todas essas qualidades, elas são medidas a partir do princípio da imparcialidade, né? Ou seja, se tem um viés, se é puxado propagandístico, né? E da verificabilidade, se tem a fonte citada referente àquela informação. O nosso foco aqui no projeto de extensão foi nesses verbetes que são verbetes de nível, né, no nível mais superior, né? Então, são verbetes destacados. Existem também os verbetes bons, que são, como o próprio nome diz, muito bons, né? Mas ainda podem melhorar, né? Então, esses verbetes destacados são conteúdos assim, muito considerados estáveis, né? Não que eles não precisem de alguma outra complementação, mas são conteúdos mais estáveis. E dentro do projeto, essa escolha, claro, né? Ela estrutura toda a dinâmica, né? E toda a possibilidade que a gente tem de atuar. Porque tem que ter uma bibliografia vasta, tem que ter, né, uma leitura, então tem que ter uma carga de leitura, uma carga de escrita, de revisão bastante intensa, né? O que faz com que a gente consiga trabalhar com pouquíssimos verbetes, né, desse tipo, muito poucos verbetes. Se a proposta fosse, por exemplo, editar na Wikipédia, nós poderíamos editar muitos verbetes, né, em um espaço de 1 hora,
do que o tempo que nós levamos para construir um artigo que seja coerente, que seja coeso, né, que seja um resumo adequado também do conteúdo e apresente todos os pontos com o seu devido peso. Então, isso fez, claro, né, uma limitação, né? Condicionou bastante essa nossa possibilidade, digamos assim, né, de atuação. Então, a gente privilegiou artigos que fossem centrais também, né, para discussões em teoria, e circunscrevemos também a quantidade de artigos que nós iríamos editar, né? O processo de escolha desses verbetes, ele variou muito. Num primeiro momento, eu e o Rodrigo, a gente tentou condicionar muito mais o olhar dos interessados do que atualmente a gente faz, né? Porque no início a gente ainda trazia uma certa, enfim, certos conjuntos de verbetes nos quais nós tínhamos interesse que fossem editados, então funciona tipo uma orientação, né? Então a gente trazia esses verbetes e incentivava a edição desses verbetes. Claro que sempre vem alguém com outras ideias, né? E a gente sempre acolhia. Mas atualmente o processo ele está sendo muito mais interno, né? Muito mais dos alunos que têm interesse em editar. Então a gente num primeiro, né, encontro, a gente vai fazendo um movimento, né, de tentar escrever um verbete só em conjunto, a partir desse entendimento de um ponto de convergência em comum entre aquelas pessoas que estão ali interessadas, né? Foi assim que a gente construiu, por exemplo, o verbete eurocentrismo, né? E foi assim que nós construímos o último, que foi o anacronismo, né? A partir da conversa, né? E de, eu gostaria de editar isso, eu gostaria de editar aquilo, e a gente achou esse ponto em comum que todos gostariam de aprender sobre e escrever sobre aquilo. Então, acho que atualmente essa escolha está sendo muito mais orgânica, né? E pelo fato, né, de que a gente notou ao longo do tempo a dificuldade que é escrever um verbete assim, né? Então, num primeiro momento, a gente achava que uma pessoa, né, iria escrever um verbete destacado, e nós vimos que não é possível, né? Então, o trabalho, de fato, em equipe é essencial para conseguir esse resultado, que é um resultado de excelência, né? Sim, no texto você comenta um pouco sobre isso mesmo, de no início tem uma pessoa só por verbete, muitos alunos desistiam, né? E aí vocês começaram a incentivar os alunos a trabalharem em grupo, né? Isso é muito interessante. E aí, nos perfis, né, do projeto e também no vídeo que vocês fizeram, né, de você, o Rodrigo e alguns dos alunos que participaram, vocês falam sobre a utilização da Wikipédia como uma ferramenta de ensino, né? E aí você comenta, né, nesse vídeo também, que a Wikipédia é uma plataforma muito condenada pelos professores, né? A primeira coisa que a gente escuta, pelo menos que eu escutei na escola, era sempre, não utilize a Wikipédia, não tem informação confiável, não utilize. E aí, como a Wikipédia, então, né, ela pode sair dessa posição, né, de algo que seja condenável para ser uma ferramenta de ensino? Acho que talvez a resposta seja mais simples do que você gostaria, mas isso depende muito do professor, né? Acho que a vontade de fazer diferente está na mão do professor, que é aquele que fala que não deve ser usada e é aquele que usa, né? Assim, como tudo, né? Nós sabemos como historiadores, tudo na vida tem uma história, né? A Wikipédia também tem a sua história, teve seu momento de fundação, teve uma configuração muito distinta da atual, né? Não sei precisar exatamente quando isso começou a ter vigência, né? Mas atualmente é impossível você criar algum verbete dentro da plataforma sem ter ao menos 2 fontes confiáveis, né? Reputadas e confiáveis, ou seja, então não vale autobiografia, não vale biografia, entrevista, né? Material que é claramente de divulgação, tem que ser uma fonte escrita por um terceiro, uma fonte secundária, fundamentalmente, né? Então, essa característica, né, essa, digamos, mudança também própria da plataforma, eu acho que não foi acompanhada
por muitos professores, né, que acabaram, né, a gente ouve muito falar da Wikipédia, conhece o que é a Wikipédia, mas não em profundidade, né? A gente sabe que é uma enciclopédia que está ali, que é muito acessada, né, que contém muita informação e que é aberta, que qualquer um pode editar, né? Então, acho que falta um pouco de entendimento do que é a Wikipédia hoje em dia, né? Que tipo de comunidade está ali, que tipo de organização, que tipo de estrutura, de fato, né, ela está agregada ali dentro, né? Então, acho que para mudar esse cenário, precisa dessa postura de abertura dos professores, né? Para também um dia poder falar, olha, eu estive errado, né? E fui pesquisar e vi que não é mais bem isso, né? Um dia foi, mas hoje em dia acho que talvez não seja. Então, tem muitos mitos em relação à Wikipédia, né? A própria... Acho que uma das maiores dificuldades é essa de ser uma plataforma que qualquer um pode editar, né? O que, obviamente, é um lindo slogan, né? Mas ele não funciona na prática, né? Porque qualquer um que né, tenha uma literacia, tanto digital quanto, né, de formação mesmo, né? Escolaridade, porque vai ter que saber o que minimamente é uma fonte confiável, vai ter que saber ler muito bem, vai ter que saber escrever, vai ter que saber referenciar, né? Vai ter que ter acesso à internet, tem tantas coisas, né, as quais, né, estão envolvidas aí, que qualquer um pode editar, acaba, né, como eu falei, acaba sendo um slogan muito bonito, mas que, na verdade, não se trata disso, né? Tanto que todas as pesquisas apontam assim, para perfil de quem edita na Wikipédia ser majoritariamente pessoas que possuem um ensino superior, ou completo ou incompleto, né? que estão no ensino superior. Então, acho que tem muita mitologia também em relação a isso, né? Sim, com certeza. Além do projeto, você possui uma extensa pesquisa sobre problemas teóricos relacionados aos textos escritos por autores britânicos sobre o Brasil nas primeiras décadas do século XIX. Um dos autores estudados por você é o Robert Southey. Quais eram os aspectos da história do Brasil que ele pretendia escrever que se distanciavam da história europeia e que tipo de história ele precisaria escrever sobre o Brasil? Pois é, né? Acho que, assim, às vezes eu acho que eu estou fazendo coisas tão diferentes e no final acho que eu estou fazendo tudo a mesma coisa, né? Pensando esses historiadores, né? E também pensando nos públicos, em como se escrevia, né? A história digital é um pouco isso, né? Como que se escreve a história, né? É um espaço interessante, acho que para a teoria, justamente por causa disso, dessa reflexão, né? Mas a obra do Salta, acho que com certeza ela se destaca, né, de algumas outras interpretações, por um elogio muito grande mesmo, né, à colonização portuguesa, da qual já vinha de uma grande tradição de interpretação como uma colonização que tentava podar, né, a sua colônia, que, né, visava só explorar as riquezas e não dar nada em troca, né? Que não tinha como objetivo incentivar o comércio ou uma estrutura organizacional, né, local, né? Então, acho que a obra dele, com certeza, nesse horizonte europeu, né, ela se destaca principalmente pensando no horizonte europeu inglês, britânico, né, para ser mais precisa, né, ela se destaca dessa tradição, né, que já vinha pensando a história da América e principalmente, né, talvez mais principalmente a história das colonizações espanholas, mas ibéricas em geral, né, como uma história de uma colonização que hoje em dia a gente chamaria, né, de exploração, né? Fazendo essa dicotomia com a colonização inglesa, que seria uma colonização de... né? Esqueci agora o nome. Povoamento? Isso, povoamento, exatamente. Então, acho que ele se destaca bastante,
dessa tradição, né, interpretativa, e também no que se refere à posição em relação à religião católica. Bom, né, a grande maioria, né, dos britânicos na época eram anglicanos, né? E narrar essa história de povos que eram, né, católicos sempre foi algo muito delicado para a interpretação que era colocada. Então, o Salter, ele faz apesar, né, de fazer todas as ressalvas possíveis à religião católica, ele coloca pontos positivos, principalmente nas missões jesuíticas. Né? Ele consegue ver pontos positivos e não coloca exclusivamente como uma religião da superstição, né? Uma religião que fomentava, né, um tipo de relação com a religiosidade, né, que para ele era, né, não era o caminho, né? Então acho que ele difere significativamente nesses dois aspectos, né? Tanto da colonização portuguesa, da avaliação da colonização portuguesa e das missões jesuíticas aqui no Brasil. Acho que esses são dois aspectos bem importantes. Agora, falando, né, da sua pesquisa mais recente, né, você vem pesquisando sobre mulheres escritoras de histórias nacionais infanto-juvenis na Grã-Bretanha da primeira metade do século XIX. Como foi a participação dessas mulheres enquanto produtoras de história e como foi a recepção da publicação, né, dos textos delas pela sociedade da época? Então, eu comecei um pouco a partir, né, para me dedicar mais mesmo, né, assim, me assumir como uma estudiosa de estudos britânicos, depois que eu defendi minha tese, né, e que eu comecei a ser questionada diversas vezes, né, por alunos mesmo também, que falavam assim, professora, mas cadê as mulheres aqui no teu currículo, né? No teu plano de ensino, onde é que elas estão? Elas não existiam, né? A senhora não conhece, enfim. E eu, de fato, não conhecia, né? Eu passei a minha graduação toda nunca vendo, assim, nenhuma historiadora no que se refere ao século XIX, seja ele britânico ou brasileiro. E isso me trouxe uma grande inquietude. Né? Eu fui atrás dessas mulheres e topei, né? Exatamente isso. Na pesquisa, me vi diante de um grande número de mulheres que escreviam histórias, porém eram histórias para uma audiência diferente, né? E aí entra esse problema, né? Um problema que é um problema da Wikipédia e é também um problema do século XIX, que é um problema relacionado a como a qualidade ou a pertinência do teu trabalho está envolvida com a sua audiência. Né? Então, se você escreve para uma audiência ampla, né, ou como a Wikipédia, o trabalho do historiador ele tende a ser visto como menor, né, como menor, né, do que se ele estivesse escrevendo um artigo. Né? E isso funciona um pouco mesmo funciona nessa mesma lógica no século XIX para essas mulheres, né? E para esses escritos, que foram entendidos como menores também, por estarem relacionados a uma audiência infantil. Né? Então, a audiência foi algo que assim, eu me dei conta depois de muitos anos, né? Mas o que, na verdade, nós estudamos, né, nas disciplinas de teoria, não são, ou história da historiografia, não são livros de história nacional, livros de história que foram escritos. Não, são livros escritos para uma audiência adulta. São livros escritos para adultos. Né? E essa audiência é que dá um pouco do peso da qualidade, né? Do prestígio daquilo que é escrito. Né? Então, essas mulheres elas acabaram não sendo inseridas, né, quando houve
esse grande processo, né, de disciplinarização da história, né, de torná-la curricular, né, um campo de especialização, por, né, nuances como essas, assim, relacionadas à audiência para a qual elas escreviam. E, de fato, não dá para comparar, né? São livros muito distintos, muito diferentes daqueles escritos para adultos. Eles têm uma linguagem, no século XIX já existia um grande debate, né, sobre o que era a criança, né, ou o que era esse, hoje que a gente chamaria de um pré-adolescente, né, que não era um pequeno homem, né, uma pequena mulher e tal. Então já tinha aspectos pedagógicos muito fortes, né, que, claro, ajudaram a conformar um pouco a estrutura e a forma que essas histórias foram sendo construídas, né? O que eu, assim, acho muito interessante em todo esse processo, que, de fato, né, são historiadoras que a gente não pode dizer que não tiveram impacto, né? Muitas delas têm seus livros publicados até hoje, né? Em matéria de livros didáticos, né? Que foram muitas vezes atualizados, reatualizados, etc. e tal, né? Mas nunca houve um interesse maior, né, da teoria da historiografia em estudar esse tipo de livro, né? E era um espaço, né, ser uma escritora de livro didático, no caso que eu falo aqui mais de livros de história, né, mas existia de todo tipo, né? Existe geografia, existe, né, de geologia, do que você puder imaginar, né? Mas essas mulheres, né, elas tinham muita facilidade de se inserir, né, como escritoras de livros para crianças, justamente por causa dessa associação, né, da mulher com o feminino com a maternidade, com o lar, com a educação, que naquela época ainda não era 100%, né, centralizada, né? Era muito mais uma educação doméstica. Então, foi uma tarefa, digamos assim, menos hercúlea, né? Se inserir como alguém que fala, inclusive, para uma audiência que é mais baixa, né? Nesse ranking aí das audiências, né? Que se fala para crianças, né? Então, não só isso que era visto como uma tendência natural das mulheres, né? A serem mães e ensinarem, como também a capacidade delas de falar com crianças, né? Isso facilitou bastante a possibilidade de afirmação literária, né? De afirmação de que aquilo que você fala é verdade, que é confiável, que você tem as capacidades necessárias para escrever, né? Tendo em vista que a gente está falando no momento de não especialização, né? Na escrita da história. Então, acho que é um pouco isso, assim, né? É tentar também ter um olhar diferente para aquilo que já foi escrito no passado, né? Para entender que o nosso lugar, né, não é só um lugar que, dentro da disciplina, né, de história, não é só um lugar que invisibiliza mulheres, né? Mas entender a lógica de por que acontece essa invisibilização, né? E eu acho que muito disso a gente precisa refletir melhor para, inclusive, conseguir se abrir e entender quais são esses outros espaços nos quais a história estava sendo produzida, né? E estava sendo difundida. Sim, e elas ocupando esse espaço, né? Você fala um pouco sobre isso no seu Lattes, né? Que isso também possibilitou que elas se envolvessem em debates públicos, né? Sobre nacionalismo e política. E como é que elas eram recebidas nesse sentido, né? Assim, elas tinham, como você disse, elas tinham autoridade para falar para o público infantil. Mas aí como elas inseriam esses assuntos dentro desse, para falar para esse público?
Então, aí é bem mais complicado quando se coloca, quando as mulheres tentam se colocar nesse espaço, por exemplo, de um ensaio político, né, de algo que já tem que é um gênero do discurso que já tem uma tradição masculinizada. Escrever um tratado político é realmente, né, algo feito por homens, assim, né? Então, ela tem essa tradição que masculinizou o gênero. Né? E para as mulheres era muito mais difícil fazer algo desse tipo. Tem momentos muito específicos da história britânica em que fazer isso não foi tão difícil. Né? Por exemplo, ali em meados do século XVIII, né, quando estava essa grande efervescência por mostrar a Grã-Bretanha, né, mostrar ao mundo que a Grã-Bretanha, a Inglaterra, ela era uma sociedade civilizada, uma sociedade igualitária, uma sociedade, né, na qual todos participavam também. Então, era um grande anseio poder mostrar, por exemplo, que existiam mulheres historiadoras, mulheres que atuam na política, porque isso era colocado como um sinal de civilização e um sinal de superioridade. Né? Então, esse foi um momento em que uma historiadora, em particular, né, a Catherine Macaulay, quando falou também nesse sentido da política para adultos, né, e para adultos, ela conseguiu se posicionar muito bem, né, porque ela ocupou um espaço vago que estava sendo requerido. Né? Então, ela foi muito feliz nessa sua atuação. Né? Agora, quando a gente pensa nessas outras mulheres que atuavam na escrita de histórias infanto-juvenis, né, histórias nacionais, não histórias, né, tipo Chapeuzinho Vermelho, né, coisa assim. Mas aí a atuação delas é muito menos na arena pública do que na arena privada, né? No sentido de que os livros que elas escreviam também existe um ideal de nacionalidade, né? Também ajudam, formam o cidadão. Né? Então, a atuação e a intervenção delas era muito mais na educação, né? E na transmissão, né? Daquilo que iria ser passado, né? Desses componentes que, de fato, seriam importantes para um pequeno homem, né? Normalmente, essas obras eram feitas para um público masculino, né? Para homens também. Algumas eram voltadas exclusivamente para mulheres, mas a grande maioria era para homens. Então, como é que esse primeiro contato com a história, seja da nação, seja da Inglaterra, da Escócia, né, ou de outros países, como é que esse primeiro contato e até segundo contato seria dado, né, para que no futuro, já como um adulto, ele pudesse ler, né, histórias para adultos, mas já com essa formação inicial. Né? Então, a possibilidade dessa atuação, ela, quando não num espaço privado, quando não num espaço público, ela é muito mais fácil, né, de ser feita. Tudo que envolve o privado tem um certo viés, né, de feminino e de possibilidade de ser captado pelas mulheres. Né? Sim, com certeza. Para finalizar, né, a última parte da nossa entrevista, no seu perfil no site academia.edu, você colocou uma ementa de uma disciplina que você ofereceu sobre viajantes britânicas no Brasil colonial. Quem são essas mulheres viajantes e como os relatos delas foram recebidos na época em que elas escreveram? E quais as diferenças é possível notar nos relatos delas comparado com relatos de viajantes homens?
isso é bem, bem curioso, assim, que era uma época da minha vida, né, que eu estava aí nessa mudança, né, entre o doutorado e o que eu vou fazer, né? Então, eu decidi que eu ia saber alguma coisa sobre mulheres letradas, né? Eu falei assim, não vou saber. Então, por onde é que eu vou começar? O lugar que eu achava que seria mais simples, que é pelos relatos de viagem, que também é assim como a história infanto-juvenil, né? É um gênero que não tem esse peso, né? O peso da tradição, que não estava masculinizado, né? Não, de longe não estava masculinizado, é algo novo, é um gênero novo, e no qual as mulheres também ouviam uma quantidade significativa de mulheres ali, né? Vou começar por aqui, quem sabe eu acho alguma coisa, né? E aí resolvi montar essa disciplina que falava sobre essas viajantes, e aí tentei fazer esse meu recorte natural, né? Britânicas, né? O que eu vou estudar se não for isso? E comecei a minha investigação por aí, né? Para dar um pouco, começar a dar conta dessas minhas inquietações também. E várias delas me surpreenderam, né? Em alguns casos, principalmente quando a gente pensa assim, né? Como é diferente esse papel a depender de como essa mulher está como viajante, né? Se ela é uma viajante solitária ou se ela é uma viajante em companhia do seu marido, né? Como, por exemplo, colocar assim, acho que são exemplos conhecidos, né? Que é a da Maria Graham e da Elizabeth Agassiz. Né? Acho que são dois exemplos bem interessantes, porque o da Maria Graham a gente, né, conhece o relato de viagem dela, está lá com o nome dela estampado, tudo, né? Ela é reconhecida como uma viajante, tem muitos estudos do que ela escreveu, né? Não só no relato de viagem no Brasil, mas também no Chile. E a Elizabeth Agassiz, por outro lado, que veio, né, que foi fazer essa viagem pensando, né, ambas estiveram aqui, né, no Brasil. Quando ela fez essa viagem, ela fez em companhia do seu marido, né? E o relato de viagem produzido no percurso, né, nessa viagem, apesar de ter sido vastamente escrito por ela, escrito mesmo, ele normalmente é publicado com o nome do marido, exclusivamente, né? Então, assim, é uma história muito, muito interessante também, né? De como aquilo que eu falei acho, no começo, né? Como essa independência, né? Familiar feminina é vista, né? Como uma possibilidade de inserção nesse mundo das letras, né? Como que, claro, através de um pouco desse exemplo concreto, né? Dessa apropriação, né? Do qual as mulheres elas eram, né? Acontecia na vida delas corriqueiramente, né? E como que essa independência, esse viajar sozinha, né? Era um viajar no qual existia também uma independência literária, né? Então, acho que muitas dessas mulheres, elas, enfim, produziram relatos muito diferentes, né? Porque antes do século XIX era muito, muito difícil a permanência no Brasil, né? Entrar no Brasil, ter essa possibilidade de estar aqui e descrever, né? Pelas próprias limitações impostas pela coroa portuguesa, né? Então, alguns desses relatos são relatos também muito, muito de passagem, né? Porque fazia parte, né? O Brasil fazia parte de um circuito, né? Do qual, pela capacidade dos navios, deveria ser atracado, né? Mas não envolvia exatamente
um contato cultural, né? Era uma descrição muito mais assim, de vista, né? As descrições mais, poderia chamar mais densas, assim, né? São bem mais lá para o século XIX. E foi um momento, assim, importante, porque eu vi um pouco dessas mulheres, né? De algumas dessas dificuldades, e tive o contato um contato mais próximo com a própria Maria Graham, né? Que, além de viajante, foi uma escritora de história infanto-juvenil. Né? E ninguém, até onde eu tenha visto, né? Apresenta ela como uma historiadora, como de fato ela é uma historiadora, né? Tanto que em diversos relatos de viagem dela tem introduções históricas, né? A gente vê ali um interesse histórico muito forte, né? Mas era muito, muito complicado, né? Entrar dentro desse mundo estruturado, né? Do relato histórico para adultos. Professora, muito obrigada por ter aceitado o convite novamente. Eu gostei muito de conhecer o seu trabalho, de ter entrevistado você também. E penso que as suas pesquisas, né, especialmente sobre as mulheres escritoras, né, e as mulheres viajantes, elas nos auxiliam a entender muito melhor a sociedade, né, ao longo no caso a britânica, né, daquele período, e a entender os lugares que elas conseguiram ocupar ao longo do tempo também. Obrigada, Mariana. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco, né, do que eu sou e do que eu pesquiso. Né? Então, agradeço muito o convite. Muito obrigada novamente, professora. E para quem está assistindo, fiquem ligados que teremos próximos episódios com outras historiadoras e historiadores também. Muito obrigada e até a próxima.